E aí, galera? Beleza? Bom dia. Eu vou gravar essa introdução aqui. Vou falar de carros para quem quer começar a trabalhar com aplicativo. Eu não trabalho com aplicativo, mas no meu entendimento, a pessoa que quer trabalhar com aplicativo precisa ter um carro confiável, precisa ter um carro econômico, precisa ter um carro que não dê muita manutenção, precisa ter um carro que, quando der manutenção, essa manutenção não seja cara, certo? Então, me baseando nisso e me baseando num orçamento de R$45 mil, tá? Por que R$45 mil? Porque R$45 mil, eu acredito ser o mínimo. Bota aí uma margem de erro de uns 2 conto e meio, tá? Mas eu acredito ser o mínimo que você precisa para comprar um carro 0 km que você consiga trabalhar com o aplicativo, tá? Pelo menos com ar-condicionado ali, uma direção hidráulica, um vidro elétrico, alguma coisa do tipo, tá? Porque tem carro mais barato que isso, 0 km, mas não tem nem ar-condicionado. Então, eu acho que não deve ser considerado aqui nessa lista, tá? Então, um orçamento de 45 mil, carros confiáveis, carros de manutenção barata, tá? Carros que não dão muita manutenção, tá? Carros econômicos. E aí eu vou fazer um adendo aqui. Às vezes você tem um carro 1.6 lá que pela nota do Inmetro tal, ele não é muito econômico, mas assim, eu não consigo conceber uma pessoa trabalhar com aplicativo, táxi ou algo do tipo sem um GNV na mala, tá? Ou embaixo, sei lá, onde quer que seja, tá? Eu não consigo. Para mim a conta não fecha você ter que abastecer com gasolina, com etanol aditivado, qualquer que seja o carro. Você pode fazer 15 km com 1 litro, entendeu? Que não acho que vale a pena você rodar na gasolina ou no etanol, tá? Então, baseado nessas coisas aí, com orçamento de 45 mil, nós temos algumas opções. Eu acho que é interessante a gente citar as opções 0 km, tá? Que você pode adquirir. E aqui eu vou dar minha opinião baseado nas coisas que eu fiz aí. Eu fiz algumas pesquisas, falei sobre alguns modelos de carro, né? Então, eu vou basear aqui nas informações que eu adquiri aí fazendo essas pesquisas, tá? Tem certos carros que eu vou citar e vou falar para você que, na minha opinião, não vale a pena, não compraria. Eu tô caminho do trabalho aqui. Chegando lá eu já tenho os carros todos de cabeça. Eu vou colocar lá a câmerazinha e vou filmar para vocês, beleza? É isso aí, rapaziada. Então, eu vou falar aqui de carros 0 km, tá? Com um orçamento de até 45 mil para trabalhar com aplicativo, Uber 99, Cabify, essas coisas assim. Por que 45 mil? 45 mil é o valor que você consegue comprar um carro 0 km com ar-condicionado, no mínimo, tá? Pode ter variação 2 para cima, 2 para baixo, aí alguma coisa assim. Tem carro que você vai falar, não encontra por 45. Encontra. Determinada concessionária, determinada negociação, você encontra. Entendeu? Então, e o que a gente tem que pensar quando se trata de aplicativo? A gente tem que pensar que, primeiro, a margem de lucro é muito pequena, certo? Você tem uma perda grande lá para a empresa do aplicativo, entendeu? Você tem uma perda grande de combustível, você tem uma perda de manutenção. Se esse teu carro, por exemplo, a manutenção é barata, mas ele dá manutenção toda hora, você está perdendo tempo, e tempo é dinheiro, né, meu camarada? Então, se você for considerar, por exemplo, que para tirar uma graninha razoável no Uber, você tem que rodar aí pelo menos uns 150 quilômetros por dia, tá?
Se você for levar isso em consideração, 150 km por dia, a gente está falando aí, tá, de em torno de 3.600 km por mês, tá? Trabalhando 6 dias na semana, não dá isso? Dá 900 por semana, 3.600 por mês, isso mesmo. Então, 3.600 km por mês, se você for considerar que um carro confiável, você consegue rodar com ele na praça até uns 250 mil quilômetros mais ou menos, tá? Nós estamos falando aí de em torno de 70 meses rodando 150 km por dia, 6 dias na semana, né? Você vai tirar um diazinho de folga, tá? Isso eu não vou considerar que nesse seu dia de folga, que pode ser no domingo de repente ou no meio da semana, você também pode alugar o seu carro para um outro motorista, correto? Para poder o outro motorista também trabalhar, né? E aí fica tranquilo, dá para fazer dessa forma também, mas eu não vou considerar isso aqui, beleza? Eu tô colocando o carro zero porque tem a vantagem da garantia, aquela coisa toda, e tem gente que faz questão de começar com carro zero, mas não tem essa necessidade, tá? Depois eu vou fazer vídeos aí, de repente, para escolhas de carros com orçamentos menores do que 45 mil, né? De repente você tem 30 mil e tal, tá? Ou então até com um orçamento de 45 mil mesmo, mas ao invés de você gastar tudo no carro, você colocar um dinheirinho em caixa para eventuais problemas, né? Que porventura você possa enfrentar, beleza? Então, considerando um carro aí que você vai rodar em torno de 250 mil quilômetros ou 3 anos, né? O que vier primeiro, né? Com 250 mil quilômetros, você vai chegar aí rodando 150 km por dia, 6 dias na semana, você vai chegar a 250 mil quilômetros em 70 meses em torno disso, tá? Eu estou considerando isso porque você faz um financiamento, por exemplo, em 60 meses, né? 5 anos, tá? Aí você rodaria além dos 3 anos aí, que geralmente o pessoal roda com carro, né? Rodaria por 5 anos, né? Você rodaria 60 meses e rodaria mais 10 meses sem ter que pagar a prestação daquele carro ali. Se esse carro estiver num estado bom ainda, né? Se você fizer a manutenção direitinho e tal, de repente ele ainda aguenta a onda durante um tempo. E aí você pode fazer o seguinte: ao invés de dar esse carro de entrada, porque a desvalorização não vai valer a pena, né? Você pode, nesses 10 meses trabalhando, de repente trabalhar um pouquinho a mais, né? Juntar uma graninha para dar de entrada, que é a grana que você pagaria de prestação do seu carro, você junta aí durante uns 10 meses, você consegue dar uma entradinha no carro e diminuir a prestação do seu próximo carro, sem usar o carro atual de entrada. E aí você tem a opção, já que a Uber aceita até 10 anos o carro, né? Você tem a opção de alugar esse teu carro anterior para um outro motorista Uber, ou Cabify, ou 99, sei lá, né? E o aluguel desse teu carro aí vai aumentar o teu rendimento, né? E depois você vai trocar esse carro, vai trocar o seu, né? Esse carro que você comprou segundo, você coloca lá para alugar. O primeiro você vende e aí você vai monetizando, você vai conseguindo evoluir aí a ponto de repente você ter 3, 4, 5 carros, trabalha com um, aluga os outros, tá? Que eu acho que essa seria a maior chance que você tem de ascensão como motorista de aplicativo, porque a margem é muito pequena, cara. Então qualquer pelinho ali que você consiga tirar, né, no final das contas vale muito a pena. Então, rapaziada, vamos ao que viemos, né? Primeira opção, e eu acho que seria uma das melhores, se não for a melhor opção, tá? É o Onix Joy 2019, certo? Se você for ver lá naquele quesito de segurança, aquela coisa toda, já pega um pouquinho, mas, cara, você vai trabalhar na cidade, baixa velocidade, meio urbano, entendeu? Uber devagarinho para poupar o carro, entendeu? Para não perturbar o passageiro. Então, excelente opção.
tá? Onix Joy 2019, você consegue ainda do modelo anterior, antes dele abandonar o nome Onix, né? E virar só Joy, que é o 2020, tá? Você consegue ainda achar alguns desses modelos 0 km em algumas concessionárias aí, que não da Chevrolet, ou talvez até numa concessionária Chevrolet, 0 km por R$45 mil, tá? O Onix Joy, ele é um carro bom, sabe? Ele é um carro de manutenção barata, ele é um carro confiável, entendeu? Ele é um carro que as peças de desgaste não são caras, tá? E é um carro que você não vai ter dificuldade de achar peça, é um carro que você não vai ter dificuldade de achar um concessionário da Chevrolet, beleza? Com isso, ele se torna uma boa opção. É um câmbio manual de 6 marchas, tá? Automático de maneira alguma, né? Isso é só a minha opinião, mas se você quiser arriscar, fica à vontade, tá? Mas a minha sugestão seria o Onix Joy 2019, tá? Antes de perder o nome Onix. Excelente opção, GNV, manutenção barata, show de bola. Depois de 5 anos, você troca ele naquele esqueminha que eu falei, tá? O valor de revenda dele não é ruim, então ele desvaloriza pouco. Eu acho uma excelente opção aí para quem quer começar e tem esse orçamento, faz questão de um carro 0 km, tá? Com a mesma pegada do Onix Joy, você tem o Prisma Joy, também 2019, também 0 km, também de preferência em lojas que não são as concessionárias da Chevrolet, mas é capaz de você ainda achar um Prisma Joy 2019 0 km por esse valor de 45 mil. Cara, não paga mais do que isso, entendeu? Chora até o cara fazer esse valor, porque isso é o que o carro vale. Quer dizer, nem isso ele vale, tá? E lembra que qualquer chororô que você tiver ali, qualquer redução no preço, meu camarada, vale a pena para você no longo prazo, tá? Lembra que a tua margem de lucro é pequena, né? Então ficam essas duas opções aí que são iguais, o Prisma é igual também, manutenção mais em conta, com a vantagem do Prisma sobre o Onix em relação à mala, né, cara? Você tem uma mala bem maior ali, então com um gásinho natural, você precisa levar uma mala grande de um passageiro até o aeroporto, por exemplo, você não vai ter problema em acondicionar ali no porta-malas, beleza? Terceira opção que você tem seria o Renault Sandero, e aí você, por 45 mil, se você procurar bem, você consegue um Sandero 2019-2020, duas cabeças, tá? Já do modelo novo, né? Que é aquele modelo novo, aquela reformulação, um pouquinho mais seguro, já com o Daylight, né? A DRL, tá? A lanterninha de modelo novo. É um carro que tem a manutenção barata, tá? Você consegue ele motorzinho 1.0 3 cilindros, câmbio manual, né? Nesse valor, 0 km, tá? É um carro de manutenção barata, é um carro confiável, é um carro que está no mercado há um tempo, é um carro que está na praça há um tempo, né? Então, se você procurar bem, você consegue ali algo em torno desse valor de 45 mil. É um carro que você consegue confiar. A Renault tem uma rede de concessionários aí bem distribuída. Então acredito também que vai ser um carro que não vai te trazer problema. Ainda na Renault, a quarta opção seria, por exemplo, um Renault Logan. Mas aí o Logan, pelo que eu andei dando uma olhada, você já não consegue ele depois do facelift não. Você vai conseguir um Logan 2019, tá? 0 km, né? Novo, mas do modelo anterior. Aí um pouco menos seguro, né? Tanto o Prisma quanto o Logan vão ter uma desvantagem, que é o peso, né? Por ser um carro bem mais pesado do que um hatch, o motor 1.0 vai dar uma chorada no gás natural. Então você tem que considerar isso também. Tá com 4 passageiros no carro, com mala lá no porta-malas, você vai precisar subir uma ladeira, de repente você vai precisar passar o carro para o álcool aí, né? Para gasolina, tá? Então a desvantagem dos sedãs seria essa, né? O Logan então fica como quarta opção,
na minha opinião, é uma opção interessante também, tá? Com a diferença de que o Sandero você consegue pegar o modelo já mais novinho, e o Sandero, apesar de hatch, ele tem um porta-malas generoso, se eu não me engano são 320 litros, então não sei se um Logan da geração anterior, né, seria mais interessante do que o Sandero não, beleza? Então, como quinta opção, a minha recomendação vai pro HB20, já o modelo novo, já o facelift, né, o bagrão, certo? Na versão Sense, você consegue tirar ele com o câmbio manual, motor 1.0 de 3 cilindros, tá? Já é mais novinho. Uma coisa que você tem que ficar atento é o seguinte: a maior parte das peças são as mesmas, o carro é praticamente o mesmo, a plataforma é a mesma, você teve só um facelift aí, uma mudança praticamente de design, tá? Mas, num caso de uma batida, alguma coisa assim, você precisar de uma peça de lataria, aí o negócio já fica feio. Um farolzinho quebrado, uma lanterninha quebrada, já é bem mais caro do que o HB20 de geração anterior. Então isso é uma coisa que você tem que levar em consideração, tá? A diferença da manutenção do Hyundai HB20 para o Onix, por exemplo, não é gritante, mas existe uma diferença. Então as peças de desgaste do HB20, elas são um pouco mais caras do que de um Onix, do que de um Prisma, por exemplo, tá? E do que um Sandero, do que um Logan também. Então, ficar de olho nisso daí, tá? Porque no final das contas lá, depois de 5 anos, ok? Você vai ter um gasto maior e vai fazer diferença depois de 5 anos, hein? Pode ter certeza que às vezes só de manutenção de um modelo para o outro, de repente depois de 5 anos vai ser a entrada que você daria no teu carro novo, cara. Então assim, a ideia é você fazer o que? Você diminuir o teu custo ao máximo que você puder, beleza? Então a sexta e penúltima opção seria você adquirir 0 km um Uno Way com motor Firefly, que é um motor mais eficiente do que aquele antigo Evo, tá? O Uno Way tem uma vantagem, além de todas as vantagens do Onix, do Sandero, Prisma, Logan, de ter a manutenção barata, disponibilidade de peças e concessionários, ser um carro confiável. Você tem a vantagem também na versão Way de você ter um carrinho um pouquinho mais alto, né? Isso é interessante para quem roda direto aí, sabe que as cidades estão todas com muito buraco, né? Então o fato de você ter um carrinho um pouco mais alto é uma coisa bem interessante. Então o Uno Way eu acredito que seja sim uma boa opção de carro 0 km, em torno de R$45 mil, tá? Para rodar em aplicativo. A desvantagem do Uno aí, eu acredito que seja no porta-malas, tá? O porta-malas dele é pequeno, então eu acho que teria essa desvantagem aí, né? Você carregar mais de um passageiro com mala, aquela coisa toda, você pode enfrentar uma dificuldade, certo? E por último, a minha sugestão de carro 0 km, em torno de 45 mil. Esse vai ser um pouco mais difícil de você achar nesse valor de 45 mil, mas não é impossível, você consegue sim, tá? E então a última opção que eu te daria seria do Gol MSI 2019, tá? Que é a opção da Volkswagen. Também é um carro confiável, também é um carro com disponibilidade de peças e concessionários, também é um carro de manutenção barata, é um carro que as peças de desgaste não são caras, são baratas, né? E você tem também essa vantagem da confiabilidade, aquela coisa toda, né? Você consegue rodar bem com esse carro aí, sem problema de dar manutenção, de trazer problema, tá? Então seria a minha última opção. Existem outras opções dentro dessa faixa de preço 0 km? Existem. E quais são elas?
Então você tem outras opções de carro 0 km até 45 mil, em torno de 45 mil? Tem, mas essas eu não recomendo, tá? Te falo por quê. Por exemplo, esse aqui que está aqui na frente, para rodar em aplicativo, Ford Ka, não recomendo, tá? Por quê? Dá uma pesquisada em valor de peça de desgaste, tipo pastilha, disco, essa coisa toda. Você vai rodar muito com o carro, então essas peças terão que ser trocadas, né? Embreagem, embuchamento de suspensão, amortecedores. Você vai ver que tem um custo de manutenção um pouco mais alto, né? O Ford Ka também, eu fiz o vídeo sobre ele aí, contando detalhes da plataforma, aquela coisa toda. A Ford, ela tá atrasada. Se você for pegar o lançamento do Onix, se você for pegar o novo HB20, essa coisa toda, a Ford está em atraso, assim como a Fiat, tá? Falando em Fiat, cuidado com 3 bombas da Fiat nesse segmento de compacto, tá? Primeiro, Mobi. Meu Deus, não faz isso. É baratinho, beleza, mas é uma porcaria. Não existe mala. Você vai botar um cilindro lá de 8 metros cúbicos e vai ocupar tudo que você vai ter de mala. Então, esquece, além de ser uma porcaria de carro, tá? Argo, também, muito problema. E, além disso, várias peças também mais caras de desgaste, tá? Também não recomendo. Lembrando que é um carro que você tem... estima-se que você vai rodar aí até uns 250 mil quilômetros, beleza? Então, se liga, meu irmão. Outro da Fiat que eu não recomendo é o Gran Siena. Você consegue por 45 mil um Gran Siena. Você fala, pô, é sedã, é melhor, é confiável, tá na praça, beleza. Mas ele vem com motor 1.0 Evo, antigo, 4 cilindros, tá? Esse motor não consegue empurrar aquele carro é muito pesado. No GNV vai ser sofrimento. E por 45, eu acredito que essas opções que eu te dei são bem melhores do que o Gran Siena, tá? E é por isso que eu não recomendo o Gran Siena. Se você quiser pagar num semi-novo, pouco rodado, no Siena 1.4, aí eu já acho que é melhor negócio. A manutenção dele é barata, tá? Mas esse 1.0 0 km aí, na boa, tem opções melhores na minha opinião, tá? Então eu não recomendo, beleza? Acabou de passar um aqui do lado. Para finalizar o vídeo, a última opção que eu não recomendo, que você consegue comprar 0 km com 45 mil, é o tal do Renault Kwid. Meu amigo, não faz uma coisa dessa. O carro é uma porcaria. O carro é uma bosta, é uma porcaria, meu Deus do céu. Não faça isso, não recomendo de forma alguma, não para aplicativo, tá? Tem algumas pessoas que esse carro deve servir bem. Não consigo nem pensar em nenhuma agora. Mas é o carro que não recomendo, tá? Gente, como eu sempre falo, faz sua pesquisa por conta própria, vai dar uma olhada, vê tudo, tá? Vê preço de peça de desgaste, vê tudo para você não entrar em roubada, tá? Lembra daquela lógica que eu falei lá no começo do vídeo. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado aí. Um abraço, dá um like, se inscreve, tamo junto. Abraço.